Bom dia, bom dia. Gente, nos últimos dias eu tenho ouvido que eu sou uma pessoa sem sentimento, desapegada, e isso eu sempre escutei da minha família. Família não, parente, né? Porque minha família tá morta. Minha mãe e meu marido se foi, então não tem mais família, é meus parentes, né? Então, assim, os parentes. Eles falam que eu não tenho sentimento, mas agora eu escutei isso de um amigo, né? Um chegado meu. Então, assim, eu não sabia que as pessoas tinham essa visão sobre mim. Exatamente, eu até queria ser como vocês me descrevem, no contexto de todos. Assim, eu não teria depressão, não teria tido depressão, porque pelo contrário, eu tenho muito amor. Eu tenho, assim, muita mágoa de pessoas que eu amo, de pessoas que eu gosto, que fizeram maldade, sabe? Que brincaram com meus sentimentos, que me fizeram sofrer, entendeu? Então, assim, foi muita coisa. Para 32 anos de idade, eu acho que eu já passei muita coisa. Então, eu não sou esse tipo de pessoa que fala que não tem sentimento. Eu tenho sentimento até demais. Sendo que quando eu passei o processo, não foi nem da depressão, foi da morte do Ricardo, que eu achei que eu ia ter apoio e eu não tive apoio algum, a não ser Deus. A não ser Deus. Dali em diante, cara, eu simplesmente bloqueei qualquer sentimento ruim, qualquer tipo de pessoa que eu vejo que tá me fazendo mal, eu simplesmente me afasto. Em uma vida inteira, meu pai, meus irmãos, aí, etc., me fizeram mal, de agressão, de tudo. E eu simplesmente se afastava mesmo, entendeu? A minha mãe, eu queria até muito ficar perto dela, mas ela não deixava, gente. Ela tinha ciúme do meu pai. Todo mundo fala mal dela. Todo mundo fala mal dela. Até ela agora, depois de morta, ainda tem irmã dela falando mal dela. Então, assim, a Rose era uma pessoa difícil. Então, a Rose pode ser uma pessoa difícil só para aquela pessoa. Para eu, que sou filha que ela tava fazendo mal e eu se afastar, eu não podia. Eu tinha que permanecer com ela. Enfim, graças a Deus, né? Nesse período aí desse ano que eu descobri que a minha mãe estava com Alzheimer e eu me aproximei dela, ela estava amorosa, tinha mudado, da água para vir comigo, né? Tava amorosa, tava agradecendo. No meu aniversário, ela me deu, acho que ela me deu feliz aniversário antes, durante e depois. Parece que fazia aniversário todo dia. Todo dia ela me dá abraço, feliz aniversário. Pela foto que eu postei, ela tava muito feliz pelo bolo, entendeu? Não fiz festa porque a gente tava passando por uma situação em que meu irmão se encontrava com Covid no hospital. Tive até um contratempo com esse bolo, um estresse, porque me chamaram de ingrata, por causa que eu tava fazendo bolo com o irmão no hospital, enfim. Graças a Deus que eu fui com a minha intuição e graças a Deus que eu quis atender o pedido da minha mãe de ter bolo no meu aniversário, porque minha mãe era igual criança naquele momento ali do Alzheimer. E infelizmente eu não tive tempo de dar o bolo dela do aniversário dela, porque ela já se encontrava internada. Então eu, de certa forma, o bolo do meu aniversário me faz sentir conforto, né? Eu sinto conforto nessa questão do bolo pelo meu aniversário. Que no meu aniversário eu tenho uma foto que ela tem até, eu peço até em gravar aquela, revelar aquela foto para eu não perder. Que foi o último dia assim que eu tive com ela, assim, de felicidade com ela, sabe? E na foto é nítido ver ela sorrindo. E eu não é que eu não tenha sentimento, eu tenho e muito. Só que se eu vejo que tá me fazendo mal, eu saio fora mesmo, eu me afasto. Isso pode ser um defeito? Pode, não sei. Vocês que estão vendo de fora tá achando isso defeito, tá falando um monte de besteira que vocês não sabem. Vocês estão acostumados com tudo eu postar, né? Com tudo eu falar na internet. Se eu fosse uma pessoa famosa, eu seria uma pessoa polêmica, porque tudo eu postava no Facebook. Tudo. E hoje em dia eu não posto nem 10%. Quando eu posto alguma coisa, igual eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, é questão de... igual se querer ser blogueira. Querer parecer ou mostrar alguma coisa que na verdade não é. Ou nota de esclarecimento, quando na verdade eu nem... Nota de esclarecimento eu devo fazer porque eu não devo satisfação a ninguém.
Eu sou maior de idade, eu sou dona do meu nariz, entendeu? Eu tô passando por umas situações agora que, enfim, as situações não vêm, eu não vou falar. Quem tem que saber da minha vida é Deus. E em nenhum momento Deus me revelou que ele não tava assim, grato pelas minhas atitudes. Pelo contrário, toda vez que eu tô num lugar onde acontece revelação, Deus sempre fala que ele tá assim, grato pelas minhas atitudes com ele, entendeu? Então isso que me importa, isso que coisa, porque a gente sem Deus a gente não é nada, a gente não é nada. A minha mãe passou por um período que, antes de eu ir embora para São Paulo, ela quase morreu, sendo que eu acho que se ela morresse naquele momento ali, aí sim eu ia surtar, aí sim eu ia acontecer tudo de ruim que vocês imaginaram que ia acontecer agora. Porque ali eu tava super revoltada com Deus, ali eu não queria saber de Deus, ali eu tava, sabe, angustiada, tava passando necessidade, quase fome com a minha mãe, entendeu? Não tava passando, e eu não tinha como trabalhar, porque ela dava trabalho, eu tinha que controlar ela, às vezes, pô, ela surtava até comigo, e eu tive que controlar ela porque eu não gostava mais, eu não queria ninguém mais me maltratando ela, porque meus irmãos já tinham perdido a paciência, a família então nunca gostou dela, nunca quis ajudar. Os vizinhos, teve briga com o vizinho por causa disso. Então, assim, cara, eu me encontrei uma coisa que eu não queria deixar ela mais sozinha nesse sentido. E, enfim, eu cheguei ao ponto de ir para São Paulo ali, foi quando eu botei meu pai para morar lá, que aí o meu pai, eu sei que meu pai, tendo o salário dele, né, que ele é aposentado, as pessoas voltariam ali, a ir ali cuidar deles, porque meu pai, ele geralmente ele é generoso e paga as pessoas, né, então as pessoas, no interesse, porque não é por amor não, eu falo mesmo, no interesse vai lá e cuida dele, porque minha mãe tava lá sozinha, ninguém ia cuidar, né, por que que ele que tem dinheiro, que recebe um salário, não tem dinheiro não, recebe um salário, vão cuidar. Aí eu fiquei tranquila, porque eu sabia que com o meu pai ali o pessoal ia, que meu pai geralmente libera um dinheiro, né? Enfim, aí foi onde eu fui tranquila. E nesse intervalo, minha cunhada foi, ligou de chamada de vídeo, conversei com a minha mãe, falei que ia levar o bolo para ela, né, no aniversário dela, ela chorou falando que tava com saudade de mim, que queria morar comigo. Por que ela queria morar comigo? Porque eu era uma pessoa que tinha paciência com ela, que dava os remédios para ela, sem brigar, sem enfiar, sem apertar a boca dela, enfiar dentro da boca. Aquele momento ali, eu tive muita paciência com ela, graças a Deus. Então, eu não carrego remorso. Nesse momento que ela partiu, Deus me preparou, me revelando em sonho. Acredite quem quiser, eu acredito. Deus me revelou em sonho. Quando falou que ela estava com Covid, eu já sabia o que ia dar, porque a saúde da minha mãe era muito debilitada. E não é que eu não sofro, eu sofro, estou sofrendo, estou sentindo muita falta dela. Até das brigas e dos surtos dela eu tô sentindo falta, tudo isso. Mas, assim, até a minha depressão em si era pelo sofrimento dela, porque eu sofria junto. O dia que eu entrei no hospital surtada, eu pedi um médico para arrancar meu olho para dar para ela, para curar a cegueira dela. Era uma coisa assim que eu delirava pela minha mãe, assim, não, dá meus olhos para ela, dá meus olhos. Eu orava pedindo a Deus para passar as doenças dela para mim e ela ficar boa. Enfim, eu falava, Senhor, eu não tenho família, eu não tenho família, filho, não tenho família, se não tenho filho, não tenho marido. Leva eu, dá essas doenças para mim, não para ela, entendeu? E agora, quando ela recolheu ela numa coisa que ela queria, quando ela morresse. Ela só não morreu um desejo que ela não foi aconteceu, foi que morrer em casa. Ela queria sempre pedir para morrer em casa. Esse foi o único desejo que a gente não conseguiu realizar, né? Mas de restante foi realizado, porque ela não queria velório, não teve velório devido, né? A Covid proporcionou isso para ela. Não houve velório, ela não queria muita gente, eu acho que 25 pessoas era até muita gente, tanto que ela não queria.
E foi enterrada rápido, então assim, de certa forma foi assim, foi doloroso pra gente, que não pôde se despedir, que não pôde abraçar, né? Falar pra ela que a gente amava ela, né? Lá no hospital que eu tô falando, né? Não pôde ficar lá perto dela, falando pra que ela vê a importância dela pra gente, filhos. Então, assim, é uma mulher que não teve amor de marido, não teve amor de mãe. O enterro dela foi muito bonito, a homenagem que fizeram, a gente fez de homenagem lá, foi até bonito. Mas assim, ela sempre teve o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e eu tenho plena certeza que a mamãe está salva, que ela morreu salva, que esse Alzheimer não foi em vão, foi Deus trabalhando para limpar o coração dela, porque ela tinha muita mágoa, assim como eu tenho. Mas eu creio que em mim não precisará Deus fazer Alzheimer, porque eu acho que o tempo vai fazer eu coisa. Meu coração é molenga, né? Daqui a pouco eu perdoo. Só que dessa vez eu quero perdoar, mas ficando distante, sabe? Eu não quero mais proximidade com ninguém. Eu não perdoei ninguém, eu tô com muita mágoa. Eu percebo isso no momento que eu vejo a pessoa. Então, assim, eu quero me manter distante porque eu quero limpar meu coração. Mas quero limpar meu coração e fazer igual Jesus. Jesus perdoava, mas ele não dava, sabe? E eu quero ser assim, eu quero perdoar, mas eu não quero estar junto. Eu vou seguir minha vida assim, sobretudo agora sobre a direção de Deus. Vou entregar para Ele o propósito que Ele tem na minha vida, deixar Ele agir na minha vida, sem mais tomar decisões ou se precipitar em alguma ação minha, entendeu? Mais futuramente eu venho aqui, dou outro testemunho, porque eu já tentei dar testemunho na igreja várias vezes, eu não consigo, então eu vou dar testemunho no Facebook. Porque quem sabe através da minha vida eu consigo edificar alguma pessoa que, né, consigo edificar alguma pessoa que não acredita em Deus. E eu sou a prova viva que Deus existe. Eu sou a prova do milagre. Entendeu? E é isso, gente. Um ótimo dia para vocês.